Então, muito boa noite, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui mais esta terça-feira, junto com vocês, neste grupo de estudos de Direito Sistémico, que nasceu da ideia da doutora Milton, que convidou a Alice, o Renato Bertatti, o Osvaldo, a Larissa, o René Schubert e o Marcos Castro, que hoje está aqui conosco para nos dar o seu auxílio, a sua prestação preciosa, para nos conduzir nesta leitura do livro do Dr. Sami Storch e da Daniela Migliari, que se chama A Origem do Direito Sistémico. Este grupo reúne-se todas as terças-feiras, neste mesmo horário, nesta mesma sala. O encontro é gravado e disponibilizado mais tarde a gravação no canal do YouTube da doutora Milton. Durante o encontro haverá pausas para colocação de questões, de dúvidas. Para o efeito precisam levantar a mão ou então essa mãozinha virtual e dentro também poderão fazer, se não conseguirem levantar a mão, podem escrever também no chat. Quero agradecer desde já ao Marcos por estar aqui conosco e passo agora a palavra para ele. Muito obrigada, Marcos. Obrigado, Manuela, querida. Muito boa noite a todos. Alguns já nos cumprimentamos aqui, outros chegaram, outros ainda vão chegar, sejam bem-vindos. E eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês. E hoje é meu primeiro dia nesse novo livro, né, do Sami, da Daniela, A Origem do Direito Sistêmico. Então vamos ver o que está por vir até nós. Eu não sei se ficou alguma dúvida, o René não me falou, foi tudo tranquilo. Se não ficou dúvida, pergunta, a gente pode começar a leitura. Semana passada foi bem tranquilo. Ótimo. Então, o Ronaldo, não é, que vai fazer a leitura para nós? Sim. E, Ronaldo, por favor, se você puder iniciar. Ok. Como esse sentimento de justiceiro avançou dentro de você? O trabalho que mais me marcou na advocacia foi o que fiz na companhia da doutora Flávia, que me convidou para compor a sua equipe no Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC, onde ela passara a trabalhar como coordenadora jurídica. O IDEC foi uma verdadeira escola na minha vida profissional. Lá realmente acreditava que estava fazendo justiça, pois atuava na defesa dos direitos dos consumidores, os mais fracos nas relações de consumo. Atuávamos na área da regulação dos serviços públicos, no associativismo. Defendíamos os associados e consumidores em geral. Trabalhávamos com os direitos coletivos e difusos dos consumidores, contra os abusos de instituições financeiras, de operadoras de telefonia, de concessionárias de serviços públicos, de planos de saúde, etc. Esse era um trabalho realmente importante para a sociedade. E como ele marcou sua trajetória? Essa atividade veio a ser tema da minha dissertação de mestrado, em que estudei essa forma de atuação judicial como meio de exercício do controle social dos serviços públicos. No IDEC, senti pela primeira vez a vontade de ser promotor de justiça. Compreendi que fazer aquele mesmo trabalho, na qualidade de um agente público, ampliaria o poder de atuação e a força da atividade com o aparato do Estado por trás. Mais tarde, pude perceber que a maneira com que atuava na defesa dos consumidores, no ímpeto justiceiro de defender os mais fracos contra o poder econômico das grandes empresas, era também excludente. Havia ali um julgamento em relação às empresas, consideradas más e abusadoras,
que me impedia de enxergar todo o contexto envolvido e buscar um equilíbrio efetivo. A pretexto de fazer justiça, fiz coisas que, hoje em dia, jamais faria. Até que ponto as empresas, mesmo as que cometem abusos, são más? E as vítimas, até que ponto são boas e inocentes? Sistemicamente, a compreensão alcança outro nível. No IDEC, você trabalhava com o direito do consumidor. Hoje em dia, seu trabalho como juiz é muito reconhecido justamente na vara da família. Nesse período, houve algum contato com esse tema? Sim, lá eu trabalhava principalmente com os direitos do consumidor, mas, anteriormente, no escritório onde estagiei, trabalhei também em processos da área societária, contratos e de família. Mas aquilo não tocava o meu coração. Nessa época, eu não me identificava com o direito de família. Nunca gostei da postura tradicional do advogado que atuava nessa área. Meus pais eram separados. Apesar de viverem em crise, durante um tempo antes de se divorciarem, só se separaram quando eu tinha 19 anos. Foi um divórcio considerado amigável. Tanto que eu não notava, ao menos de modo consciente, as dificuldades que ocorriam entre eles. No entanto, a minha mãe tinha uma amiga advogada que ficava incentivando-a para que brigasse contra o meu pai na justiça. Exatamente a postura de justiceira. Hoje, entendo que tanto a advogada quanto a minha mãe deveriam ter suas razões para fazê-lo. Mas a postura daquela me deixava incomodado. O engraçado é que essa mesma advogada, hoje em dia, tem um escritório dedicado à mediação. Olha bem como está atuando essa reforma profunda do judiciário nos corações dos operadores do direito. Certamente aquela velha postura beligerante dos advogados de família não preenchia um vazio que sentiam decorrente de suas próprias questões familiares. Nesse sentido, a mediação é muito mais satisfatória para todos. Sei que, ao assistir àquela situação, realmente me tornei muito resistente à área do direito de família, porque percebia que um advogado de família, ao defender um cliente, se colocava contra a outra parte. Para ganhar a causa, propunha-se a convencer o juiz que o outro era sempre o mal da história. O advogado da outra parte também não tinha saída, a não ser reagir na mesma medida. Era tudo muito sofrido para todos os envolvidos. Outra área na qual eu também jamais me senti atraído para trabalhar, enquanto advogado, foi no direito criminal. O que te motivava no direito naquela época? Uma das minhas motivações em relação ao direito sempre foi o combate à corrupção. Desde cedo, eu ficava muito indignado ao ver políticos corruptos, fazendo mau uso do dinheiro público. Mas a vontade de trabalhar para transformar tudo aquilo o que eu achava injusto, naquela época, era o que me movia. Você sempre foi um homem de construir pontes? Acredito que sim. Minhas sentenças são redigidas de forma que qualquer pessoa possa entendê-las. A linguagem deve estar a favor da comunicação, e isso inclui uma pessoa falar e a outra compreender o que está sendo dito. Nessa época em que trabalhava no IDEC, onde nos vestíamos e falávamos a língua dos consumidores, pessoas comuns, eu observava os advogados típicos com todo aquele formalismo, cheio de pompa ao falarem, e decidi que queria fazer mestrado num ambiente mais moderno. Então, fugi do ambiente jurídico, escolhi fazer mestrado na área de administração pública e de governo. Houve um processo seletivo na Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas,
na qual fui aprovado. Como gostava de trabalhar com o tema de associativismo, das organizações não governamentais, ONGs, da regulação de serviços públicos, atraía-me a ideia de procurar modos legais para a sociedade poder exercer o controle sobre os agentes públicos, combatendo a corrupção e a ineficiência na prestação de serviços. Qual foi o tema do seu mestrado? Minha pesquisa foi sobre a atuação judicial das associações e como, por meio delas, a sociedade pode exercer de forma eficaz o controle social da regulação de serviços públicos privatizados, como telefone, eletricidade, saneamento. Foi uma abordagem mais sociológica, que tangenciava o direito. Ronaldo, vamos fazer uma pausa aí, até para você descansar um pouquinho. E eu queria comentar com vocês algo que me chama a atenção, assim, né, com relação, inclusive, às profissões de um modo geral e as motivações, né, que nos levam a chegar até determinada profissão. Bom, quando a gente vê dentro dessa análise sistêmica, tem algo que a gente fala assim, olha, você é levado até uma determinada profissão por conta de um emaranhamento. Claro que isso acontece de forma inconsciente, muitas e muitas vezes, né? Não se sabe nem qual é o emaranhamento, mas aqui vem essa palavra, o justiceiro, né? Aquele que combate, né? Aquele que vai defender e salvar alguém ou um grupo de pessoas. E essa é uma postura bem própria daqueles que vão assim para o lado do direito, né? Muitas vezes com essa ideia de salvar algo, né? Ou alguma injustiça que foi cometida dentro do seu próprio sistema. E assim, se você perguntar conscientemente, não é que a pessoa é, sabe te dizer de plano, né? Isso é algo que atua de uma forma bastante profunda. Então, essa figura do justiceiro, né, quando a gente vê o advogado, né, combativo, e é importante isso que o Dr. Sam traz para nós aqui, esse relato, né, quando ele abre isso, e me vem muito assim essas posturas, né? Seja a postura do advogado, seja a postura do promotor de justiça, do próprio magistrado, dos servidores, de todos esses que estão nesse campo da justiça, né? Como é essa postura? É uma postura mais serena e ao mesmo tempo com força, ou é aquela postura do combate, não é? De que, olha, vamos ver quem tem razão, quem tem o direito, quem dá a palavra final. Já viram isso? Então, quantas vezes determinados profissionais instigam essa postura? Porque ainda precisam olhar para os seus próprios pontos cegos. E quantas vezes, ao dizer nas instituições públicas, falar sobre o direito sistêmico, justamente eu falo assim, olha, o direito sistêmico, ele exige também de nós, os profissionais, desse direito que hoje se apresenta, porque nos convida a crescer com a constelação familiar que embasa o direito sistêmico. Então, muitos advogados, né, que compram essa briga do cliente porque algo toca no sistema dele. E aí isso vira aquele envolvimento que gera aquela paixão, né, e muitas vezes, assim, se vangloriam disso tudo, né, que: "Nossa, é aquele caso, assim, que eu me entreguei de tal forma", e nem se percebe que existe algo dele ali, e que não é propriamente do cliente. E quantas vezes, por exemplo, esse advogado quer oferecer mais ao seu cliente, mas não é o cliente que deseja isso, é o próprio advogado. Eu esqueci o nome do filme agora, tem um filme, eu vou lembrar, que é justamente um caso assim de uma advogada. Se alguém souber aí, fala, ele foi do Oscar. E é uma advogada e o casal tá brigando assim, mas eles estão tentando se resolver, mas ela cai nas mãos de uma advogada que também teve um divórcio anteriormente.
Alguém já lembrou desse filme aí? O nome vai me ajudando aí. Não sei por que que eu esqueci. E aí, por que que eu estou dizendo isso? Porque advogado o tempo todo traz justamente isso que o Sami coloca aqui, assim, a advogada instiga, a advogada quer conseguir mais para ela, para cliente dela, mas porque aquilo toca nela também. Tanto que a cliente nem estava convencida de uma demanda judicial, né, e acabou, assim, entrando de forma veemente nessa demanda por conta dessa paixão e desse envolvimento cego. E ao final, a advogada ainda diz assim, depois de tantas coisas no filme, eu consegui, eu não sei, acho que era um dia a mais, na guarda do seu filho para você. Então, assim, contando uma grande vitória. E a cliente diz: "Mas eu nem queria isso, né, eu nem desejava isso". Então veja quanto é importante, dentro dessa postura sistêmica e dentro desse autoconhecimento, você também saber quais são os pontos, que tocam no seu próprio sistema, que tocam na consciência desse sistema, na consciência desse grupo. Né. Então vejo que o Sami também traz algo aqui para nós assim: "Olha, eu estava naquela postura, né, do justiceiro, porque eu estava num grupo que eu acreditava que eu tinha que defender os consumidores dessas empresas que são as grandes, as poderosas, as más, que têm mais recursos e mais poderes". É claro que a gente vê que existem desequilíbrios, né, em determinadas relações e a história de um casamento, alguém falou aí, é esse filme mesmo, obrigado por lembrar. E é claro que a gente vê esses desequilíbrios e dentro da nossa postura no próprio campo do direito, inclusive ele toca aqui no tema de mediação, é justamente poder equilibrar isso. De que forma eu posso equilibrar esses recursos, não é? E ainda sendo imparcial. Enfim, não quero ficar entrando muito em termos jurídicos aqui, porque é para todos isso aqui. Mas é para dizer assim, vejam como isso toca também no campo da consciência do próprio grupo. E aí, esse grupo que tem uma informação ali, que guia, que norteia, também exclui outros grupos. Aqueles que são diferentes, ou que pensam diferente, ou que têm valores diferentes daqueles que esse grupo possui, ficam de fora. E aí vem o combate, né? Vem a guerra. E por isso que o Sami coloca aqui assim, mas quem são realmente os bons ou os maus? Sempre essas empresas são as más e os consumidores considerados as vítimas? Qual é a postura de cada um? Então, muito cuidado para não cair nesse jogo, né, de simplesmente o perpetrador e a vítima e o salvador, porque senão entra naquele triângulo e nesse jogo mesmo. E o que eu posso dizer para vocês é: nunca uma pessoa exerce um papel só. Ela se alterna nos papéis. Ela não é somente a vítima. Em tantas ocasiões, essa vítima se reveste de uma fúria muito maior do que aquele que ela indica como sendo o próprio perpetrador. E nesses papéis, dentro desse jogo, se alternam. Por isso, a postura sistêmica e essa visão sistêmica vem para a gente afastar um pouquinho e olhar para tudo isso de uma forma distanciada, sem estar emaranhado nessa paixão que te toma também a serviço daquele grupo e que exclui os outros grupos também. E aí, por isso, como eu disse, a luta, o combate e a busca da justiça. E de ambos os lados vão invocar a busca dessa justiça, porque cada um tem uma informação e um valor diferente e que pertence àquele grupo. E para continuar pertencendo àquele grupo, segue aquela crença, aquele valor, aquela regra. E aí vem isso do bom e do mal. Onde é que está o bom e o mal? Mas simplesmente aquele que segue dentro de uma boa consciência por pertencer àquele grupo. O Ronaldo levantou a mão. A semana passada eu havia comentado que cada uma das partes leva uma verdade para o juiz, né? Mas o advogado justiceiro também leva a verdade dele para o juiz, né? Ele acaba misturando o fato concreto que aconteceu, não é nem uma das verdades, nem a verdade do advogado justiceiro.
né? É bem por aí, Exatamente. Zé. E dentro dessa visão sistêmica, como eu olho para tudo isso? Né? Então, eu não olho para essa parte apenas de forma isolada, mas como uma parte integrante dentro de um grande sistema. E eu também, como operador do direito, seja em qual for a área de atuação, se for o advogado, eu também tenho a consciência de que eu pertenço a um determinado sistema e que existe algo que eu levo desse sistema, dessa história que eu pertenço. Isso já é um alerta. Isso já desperta em nossa consciência uma atenção especial para aquilo que nos toca. Será que isso é realmente do meu cliente ou tem algo meu aí e que eu preciso observar? Né? Então, pelo menos esse despertar já auxilia que essa atuação seja feita de uma forma mais distanciada, sem se envolver nesse emaranhamento do cliente. Porque o cliente também, o que acontece muitas vezes? O cliente vem trazer justamente aquilo que você precisa olhar dentro do seu sistema. E vem aqueles pontos mais sensíveis. E quando se permanece cego, se entra dentro dessa relação, dentro dessa briga, dentro desse combate, a pretexto de estar fazendo algo pelo cliente, quando na verdade está se fazendo algo próprio, defendendo aquilo que gostaria de ter defendido, por exemplo, lá no sistema de origem e não conseguiu defender. Não foi possível defender. E por isso tanta força, tanta garra, tanta vontade de vencer e de derrotar esse outro, para sanar aquela injustiça que ainda se percebe no sistema de origem. Então, uma transferência. Eu transfiro. Lá não foi possível, então agora eu vou atuar aqui para salvar esse sistema. E muitas vezes, como eu disse, acontece justamente de estar oferecendo para o cliente aquilo que sequer ele deseja, aquilo que sequer ele buscou, mas sim aquilo que você, por conta de uma informação do seu sistema, entende que é o melhor para o cliente. Então, cuidado, né? A ajuda, quando a gente vai falar dessa ajuda, ela é realmente uma ajuda humilde. Dentro do campo sistêmico, a ajuda é sempre humilde. E ela vem se necessária. Aí a gente começa a mudar toda a postura. E só de falar disso assim, nossa, abaixa um pouco, né? Acalma, distancia. Se é humilde, então eu também acesso esse campo de humildade e me coloco a serviço por um tempo, e se for necessário. Em mim, só de falar já dá uma acalmada, assim. Porque se você traz aquele combate, você começa a vivenciar esse campo também, né? E aí é bom lembrar sempre dessa ajuda humilde que o Hellinger fala para nós. Em todos os aspectos, tá, gente? Aí agora aqui nós estamos falando nesse campo do direito por conta dessa passagem do livro. Mas o livro também não fica só nisso, não. Obrigado, Ronaldo. Mais alguém despertou alguma pergunta? Alguma sensação aí? Pode falar, Helena. Eu fiquei pensando quando ele fala do consumidor, né? Das empresas, que nem toda empresa então é má, né? E eu fico assim impressionada. Eu trabalhei muitos anos em empresas privadas, né? E quantas pessoas que eu via durante o dia a dia mesmo pegavam situações e falavam assim: ah, isso aqui eu vou guardar, que isso aqui eu posso usar. Né, ficavam pensando lá na frente, e eu olhava assim, e não tinham vergonha de falar, não tinham preocupação, entendeu? Então, e hoje eu vejo também em algumas situações do consumidor que tem gente que fica, né, elaborando essas questões para falar assim, ah, isso aqui eu posso ganhar, né? Então, quando eu vejo o lado, por exemplo, olhando na visão do advogado, né, alguém que vai ver a causa como justiceiro, já a pessoa que faz isso não é muito uma postura de vítima, né? Não me vejo como uma postura de vítima, assim.
eu acho que vítima tem algumas que ficam naquele, tudo acontece comigo, né? Que tem essas situações, mas essas que ficam manipulando, acho que é isso, né? Manipulador, né? Porque, gente, e agora me veio isso, né? Quando ele relatou pessoas que eu conheci ao longo da vida que fazem isso. Sim, existe, né, aos montes, assim. Por isso que o judiciário está abarrotado de ações e, principalmente, um dos principais assuntos dentro do judiciário, dano moral, dano moral. Já viram isso? O tempo todo? Dano moral, não é? Teve uma vez que eu fiz uma pesquisa, não sei como está agora, mas dentro dos juizados o assunto, porque o CNJ ele tem uma classificação de assuntos. Aí o assunto que era de maior número de ações envolvia o dano moral. E é isso que a Helena trouxe, assim, trazer essa sua fala, Helena, só para a gente verificar e também ratificar aquilo. A vítima que se apresenta inicialmente como vítima, nem sempre é a vítima o tempo todo, né? Por isso essa alternância de papéis dentro do jogo. Agora, cuidado só quando a gente fala de vítima, porque essa é um termo que existe dentro do campo do direito, certo? O autor, réu, vítima. E aí, quando nós estamos falando da vítima aqui, eu estou falando dessa vítima, justamente dessa vítima do jogo, da manipulação. Dessa vítima que se formou, de algum modo, naquele famoso triângulo do Karpman, na vítima, o perpetrador e o salvador. Né? Porque senão corre o risco de desvincular aquela pessoa que sofreu o prejuízo. Não existe mais a vítima. Não é dessa forma que eu estou dizendo, mas é justamente essa vítima que está dentro desse jogo, manipulando de alguma forma. E aí, cuidado, aqueles que recebem, porque também ela vai encontrar ressonância, né? Quem ela vai buscar para defendê-la? Alguém justamente num sistema que precisa dessa vítima, que quer salvar, que está nessa postura do salvador e aí compra isso daí. E existem formas, né, da gente se distanciar desse jogo e realmente auxiliar e entregar aquilo que é o essencial, o necessário para seguir adiante, porque senão esse jogo não termina. Ela só vai sair dessa ação para buscar uma outra empresa, trazendo o seu exemplo, para fazer a mesma coisa. E tudo porque existe algo na história, existe algo que vem também do seu sistema, onde ela busca essa compensação lá no judiciário ou no Estado, mas que na verdade requer algo e ainda deseja receber algo de quem? Lá no sistema de origem. E muito provavelmente dos pais. Eu trabalho com direito previdenciário e eu vejo o quanto dentro dessa seara previdenciária as pessoas vão buscar o auxílio do Estado, e aí eles até têm um nome, que eles falam assim, eu quero meu benefício. Talvez vocês já tenham escutado isso, eu preciso do meu benefício. E é infindável, porque assim, ganha um processo. Quer ver como funciona? Funciona assim, ó. Mais ou menos, tá? Vou falar de uma forma bem grosseira até. Mas vamos imaginar que duas pessoas estão entrando aqui com uma ação judicial para ganhar um auxílio temporário, antigamente chamado de auxílio doença. Eu estou falando que é comum aqui, talvez, para vocês. Então, vão entrar contra o INSS. Aí um ganha esse auxílio temporário. Aí o juiz fala para ele assim, olha, você vai receber esse auxílio temporário por 3, 4, 5 meses. O outro perde. Aí sabe o que na maioria das vezes acontece? Acontece assim. Esse que perde, ele volta daqui 1, 2, 3 meses, porque ele se coloca mesmo numa condição de falar assim, agora eu preciso e eu estou muito pior. Agora a minha condição está muito pior, muito mais difícil. Eu venho de novo aqui bater na sua porta, senhor juiz, para requerer o meu benefício. E sabe aquele que ganhou 3, 4 meses? Ele vem e diz assim, senhor juiz, não foi o suficiente, eu preciso de mais. Eu quero mais tempo com o meu benefício. Gente, isso acontece aos montes, aos montes. E aí, o que eu comecei a verificar, bem nessa área previdenciária específica, é justamente o quanto falta, ou o quanto eles ainda esperam e se desvincularam, de certo modo, dessa força do sistema de origem e buscam essa substituição no Estado.
buscam receber essa compensação que o Estado não vai conseguir fornecer, porque ele não vai substituir esse pai e essa mãe. E eu falo isso assim de vários casos que eu atendi, porque às vezes eu vou no atendimento, eu gosto de ir no atendimento, de vários casos que eu atendi e que foi possível fazer esse atendimento com essa visão sistêmica e que pessoas que estavam repetidamente buscando uma ação judicial, ao ter um contato com o seu próprio sistema, através de um atendimento rápido ali, mudaram a postura, mudaram o comportamento, conseguiram encontrar aquele caminho de volta ao sistema de origem, de onde é que ele tem uma grande força. Depois, algum dia, eu conto mais experiências para vocês aqui. É bem legal. Deixa eu fazer um comentário. Só fazer um comentário, Marcos. Eu trabalhei 10 anos como advogado em direito do consumidor. E, na época, não era muito essa questão de muitos advogados fazendo, né? Aí eu desisti dessa área. E depois eu trabalhei 11 anos como diretor do PROCON. E eu comecei a estudar constelação em 2019, né? Depois do segundo semestre. E eu já percebia antes, mas em 2019 que eu comecei a estudar, aí começou a me incomodar essa postura da vítima que quer levar uma vantagem, sabe? Que quer criar um fato, que quer criar uma situação para se ganhar para propor uma demanda e quem sabe ganhar alguma coisa. Nossa, me incomodava bastante. Tanto que chegou em 2020, eu pedi exoneração do cargo, falei, chega, não quero mais. Aquilo que eu falei também da ressonância, né? Onde é que você está e como é que você atua. Em determinado momento, talvez com o crescimento e com a ampliação do olhar, aquilo já não sirva mais. Muitos advogados, né, que têm clientes que querem o combate, que querem o conflito, a instigação, e esse advogado entra em contato, por exemplo, com uma mediação, com a conciliação, e se encanta com aquilo, e com o direito sistêmico, com práticas colaborativas, alguns clientes vão precisar sair. É ressonância. Ele não tem mais como atender aquilo que o cliente deseja dele, porque agora ele oferece algo diferente. E não estou dizendo aqui o que é melhor nem é pior, mas simplesmente que existe algo diferente agora, que também ele vai abrir espaço novo para que outras pessoas que estão nessa mesma frequência também possam chegar até ele. Esse período de transição, né, e eu digo isso porque vejo muitos advogados dizendo isso. Nossa, eu era muito combativo, eu pegava só causa de divórcio e adivinha, eu estava atravessando um divórcio. E aí agora eu conheci melhor a mediação e me encantei. E de repente, claro, aí aquela advogada que era conhecida por ser combativa, agora ela quer fazer uma mediação, uma conciliação. Então, muitos clientes não vão chegar mais até ela, porque ela nem oferece mais essa postura. E outros novos podem chegar. Marina, quer falar alguma coisa? Está com uma carinha, assim. Aí, de vez em quando, eu vejo você dando umas risadas, alguma experiência aí, você que é desse campo. Porque é tudo muito, muito que a gente vive todo dia, né? Assim, então, eu me identifico muito com tudo que é falado, com tudo que é lido, porque é todo dia desse jeito, né? Eu fico matutando aqui, lembrando das falas, né? Das pessoas, do que chega para a gente, da forma que chega, né? Então, assim, E realmente, eu até falei no encontro passado que o que contribuiu muito para mim conhecer um pouco de toda a teoria do Bert foi esse negócio de eu ficar só com o que é meu, né? E tornou o trabalho realmente assim muito muito mais suave. Eu acho que eu estou no início ainda dessa caminhada, né? Dessas novas posturas, começando a adotar algumas falas, alguma coisa. Agora tudo muito novo, mas isso já reflete um pouco em mim, assim. O negócio assim, eu não ter que resolver todos os problemas das outras pessoas, né? Porque o que a gente vê é isso, a pessoa senta lá,
cruza o braço e fala, olha, agora resolve o meu problema. Né? Então, assim, e hoje eu já consigo falar assim, olha, não é assim. Né? E consigo também, depois de tudo, falar assim, olha, não é meu, vai embora, porque eu fico com o que é a minha responsabilidade só. Exatamente. Quando a gente descobre, né, aquela frase assim na alma que você, aonde você está na sua profissão, por exemplo, a juíza, né, que chega e diz, nossa, aqui eu sou apenas a magistrada. Aí tem uma tarefa. E aí você vai vendo o quanto isso é libertador, porque você não precisa assumir nada por esse outro, e nem carregar nada por esse outro, e nem entrar nessa relação que é desse outro. Porque se você começa a entrar nisso que é do outro, você vai adoecer, que é o que acontece com grande parte dos magistrados, dos profissionais. Falei isso do magistrado, mas isso também para o advogado. Aqui eu sou apenas o advogado. Porque se você entrar no campo relacional dessa pessoa e ocupar algum lugar ali pertencente à família de origem, você vai perder a sua força e você não vai ajudar. Porque você não vai conseguir substituir, por exemplo, aqueles pais para aquele cliente. Eu, Marcos, aqui eu sou apenas o servidor. Nossa, porque quantas situações chegam até nós que são difíceis e que realmente eu não posso resolver. Eu não tenho essa grandeza para resolver. E quando eu entro dentro dessa postura, eu sou apenas o servidor, não é que eu deixo para lá. Porque existe compaixão, não existe pena, não existe dó. E aí tem um mundo de diferença nisso aqui. Porque quando se entra nesse campo da pena, de ter dó desse outro, você não vai ajudar. Sabe, quando você olha e fala assim, ai, coitado. Claro que muitas vezes as pessoas, né, talvez até no dia a dia, tem esse impulso assim. Então, se você notou isso, acorda, desperte, volte um passo e saia desse campo do coitadinho, de dó, e talvez você possa trazer para você o campo da compaixão, onde se exerce uma sintonia com esse outro de uma forma diferente, em que você não precisa entrar na lama junto com esse outro, porque aí você não vai ajudar. E você provavelmente vai cair no campo de reclamar em conjunto com esse outro. E dentro dessa reclamação, toda essa ajuda se paralisa. Tudo se paralisa. E vai ficar nessa reclamação e dentro desse sofrimento. Então, essa frasezinha para todas essas profissões, né, para a nossa profissão, ela é transformadora e libertadora. Aqui eu sou apenas o advogado, aqui eu sou apenas a magistrada, aqui eu sou apenas o servidor, apenas o promotor de justiça e assim por diante. Da mesma forma as outras profissões. Vejam como é dizer isso e sair daquele sentimento de importância, de que eu vou fazer algo por esse outro que está na minha frente. E eu vou fazer algo por esse outro que está na minha frente porque ele não dá conta, quem sabe o que é melhor para ele sou eu. Isso é de uma arrogância tamanha. Só que a pessoa às vezes não tem consciência. Ela realmente acredita que o melhor para o outro é aquilo que ela pensa ser o melhor para ela mesma. E aí depois não entende por que é que esse outro se afasta dela também. Ou por que é que esse cliente reclama do serviço. Porque esse advogado passou madrugadas, atendeu o cliente fora de horário, forneceu o telefone. Tem isso ou não tem? O advogado quer abraçar. E depois o advogado faz tudo e o cliente vem ainda e vai fazer o quê? Vai reclamar. Claro que ele vai reclamar. Ele foi além. Ele feriu a dignidade desse cliente. E aí é só esperar a oportunidade que isso vai chegar. Por isso que muitas vezes na superfície falam, nossa, né, que injustiça ou que falta de consideração ou algo parecido. Mas é porque na alma também existe um movimento diferente.
onde nós precisamos, especialmente nesse campo aí que eu falei, de dó ou de pena, retirar disso daí. E aí, dentro da compaixão, algo segue de uma forma ligada e muito diferente e com muito mais força. Ok, mais alguém? Então nós podemos seguir, Ronaldo. Desculpa. Tem aqui a Regina Pérez. Ela pode fazer ela própria a pergunta, abrir o microfone. Por favor, Regina. Por favor. Oi, Marcos. Oi, pessoal. Eu só comentei que eu vi também na Previdência Social, trabalhei anos na Previdência, as empresas com essa postura vitimada em relação à Previdência, né? Trabalhava na dívida ativa. Então, a empresa vinha como vítima, como que ela ia fazer os recolhimentos, como que ela não tinha condições, a empresa estava sempre mal. E uma vez eu vivi uma situação engraçada que o empresário disse assim, chamava os empresários para conversar, para explicar, né, essa relação de estar no seu lugar, de depois poder pedir a sua aposentadoria, dentro dos princípios da seguridade mesmo, né, contribuir para depois ter o benefício. E aí, um deles disse assim para mim, puxa, eu não passava nem na calçada da Previdência Social, do INSS, para não ser visto, e agora eu saio daqui feliz com a guia para pagar. Então, acho que é um pouco mudar a postura, né? Saber que você tem uma responsabilidade, que você não é vítima, e isso faz todo mundo crescer muito mais. Ótimo, obrigado, Regina. Aí dentro do equilíbrio, né? Quando o Bert também traz a lei do equilíbrio, quando se consegue enxergar esse equilíbrio, perceber o seu lugar, perceber a retribuição que você tem, voltando lá no exemplo da Helena, né? Quantas vezes a pessoa está dentro dessa empresa e não se dá conta daquilo que já recebe dessa empresa e do serviço que essa empresa presta, não só a ele, mas com aquilo que ele recebe e coloca à disposição, por exemplo, também dos seus familiares, do crescimento de muitos. Então, precisa abrir esse olhar de uma forma, como a gente fala, bem mais ampla. Obrigado, Regina. Como diz o Bert na quinta lei da ordem da ajuda, né? A colocar todos dentro do coração. Essa é para levar para a vida, porque que é exigente, não é? Mas é justamente esse amor benevolente, né, a todos, sem distinção. Né? Então, quando o Bert vem falar desse amor do Espírito, o que ele está dizendo é isso, esse amor que olha para todos com a mesma benevolência. Podemos continuar, Ronaldo. Fugindo de si até se encontrar. Diversas vezes você se refere a uma necessidade de fugir da pompa do direito. Por que essa fuga? Naquela época, eu não sabia que era uma fuga. Na verdade, eu não queria me enquadrar nos rigores formais do direito. Incomodava-me o culto à forma, dissociado da real necessidade daquele determinado padrão. Essa coisa de juridiquês, de usar expressões em latim, a incoerência de usar terno e gravata no verão brasileiro, o que, por sua vez, é reflexo de uma incoerência mais profunda ainda, da qual o nosso sistema e nossas instituições estão cheias. A burocracia insana que dificulta o fluxo da economia e da vida das pessoas, a ineficiência de um sistema sobrecarregado de leis, a ineficiência das instituições da área criminal. Desgastava-me ao ver tantos se perderem em debates acadêmicos repletos de datavénias, conceitos e teorias, mas com pouquíssimos ou nenhum impacto na pacificação das relações humanas. Precisava fazer algo diferente, algo novo. Essa era uma necessidade da minha alma. Entretanto, não via abertura para isso num curso de direito. Então, com as constelações, eu já não estava fugindo de nada. Pelo contrário,
como ensina Bert Hellinger. Eu era tomando os meus pais como eles são e a vida como ela é. Esse é o destino que me foi dado, não no sentido de predeterminação, mas da família da qual eu vim. Olha que interessante. Tentei escapar de um caminho que me tornaria igual ao meu pai e acabei me tornando ainda mais igual a ele, tanto na tentativa de fugir do padrão, quanto no fato de trabalhar engravatado. Isso me lembra uma música do Juraildes da Cruz, que diz: tentei fugir de mim, mas onde eu ia, eu estava. Os desvios te levaram ao caminho da tua própria vida, que chegou por esse preço. Sim, a minha vida é assim, a minha família é essa. Então, vou tomá-la como eu devo, com vontade e com amor. Então, entrei nesse tema. A partir daí vieram as compreensões, as ideias de aplicação da constelação no direito e como fica o direito com a presença da filosofia do Bert Hellinger, que originou o direito sistêmico. Ou seja, aquele foi um movimento que tinha a ver com o encontro com a minha busca. A fuga era apenas aparente. Mesmo que fosse uma fuga, houve um ganho? Sim, nada é em vão, nada é perdido. Toda experiência é válida, mas a potência, a força de uma experiência é diferente quando se trata de um movimento de fuga. Por exemplo, a pessoa quer morar no exterior, mas no fundo não é porque tenha algo para fazer no exterior. Ela quer dar um tempo, quer fugir, porque não aguenta mais a vida dela aqui. Não aguenta mais morar com os pais, quer fugir das pressões que está enfrentando aqui. Então, fica perambulando pelo exterior, tendo suas experiências. E é claro que isso é válido, mas, ainda assim, é um movimento infantil, não é um movimento adulto, porque o movimento adulto é o de tomar a realidade e se desenvolver a partir dessa realidade, podendo acrescentar novidades, enriquecer sua própria realidade. E aí sim, a realidade se transforma. Em outro contexto, uma mudança para o exterior pode acontecer numa busca por realização, em conexão com o próprio destino, e, assim, ser bem-sucedida. Ou seja, esse movimento de fuga infantil não tem tanta força. Isso, porque não é um movimento guiado pelas necessidades presentes. Na verdade, tem muitas pessoas de todas as idades, adultos, idosos, que agem como esses movimentos infantis. Entretanto, não tem tanta força. Elas falam, mas as pessoas não dão tanto valor, porque elas estão dispersas nesses movimentos, não estão totalmente presentes no que é realmente delas. Então, sua força fica dispersa. Ronaldo, eu vou parar um pouquinho, porque me chamou a atenção, eu queria compartilhar com vocês justamente essa parte, assim, que acontece bastante em qualquer lugar, não só aqui no que o Sami está colocando, quando você descobre algo e aí você começa a olhar todo um sistema que já está ali estabelecido. Como conviver com isso, por exemplo, aqui dentro desse sistema de justiça que você observa que já está fracassado, que já está colapsado, não é? Como fazer, então, para despertar esse algo novo, sabe? Porque essa é uma postura. E aí por isso que eu queria comentar com vocês, assim, porque acredito que muitos já identificaram em algum lugar coisas que poderiam ser diferentes e que você tem ideias ótimas, boas, mas que não foi possível implementar. Talvez por conta da forma com que elas foram apresentadas, ou da ausência de reconhecimento por você mesmo de que ali existe uma história e existe também uma beleza dentro daquela história. Por mais que hoje pareça obsoleto aquele determinado procedimento que ainda é adotado,
existe uma história ali. E todas as vezes que se entra dentro dessa história, querendo mudar como aquele que conhece algo novo, que conhece a solução e que tem algo melhor para oferecer e que aquilo deve ser esquecido, tudo aquilo que veio antes deve ser esquecido, deixado de lado, não dá certo. Vai fracassar. Cheio de boas intenções, né? Eu vejo isso aos montes na própria justiça. Por exemplo, quando se muda, né, de uma vara para outra, de uma subseção para outra, e é claro que você está com aquele entusiasmo e quer apresentar algo, se você chega dentro dessa postura, por conta até daquela consciência que existe ali naquele grupo, vai distanciar, vai se afastar. É preciso olhar, e eu falo isso por experiência bem própria, né? Cheio de vontade de fazer algo nos lugares, né? Porque passei depois aprendi, mas assim, cheio de vontade, e você percebe que aos poucos vai gerando um distanciamento. E quando a gente vai verificar em nós, a gente pode reconhecer que lá no início existiu uma certa arrogância de alguém que possui algo melhor, de alguém que possui uma fórmula que vai melhorar tudo que existiu ali até então. Isso é uma ilusão, né? É preciso ter respeito também a essa beleza do antigo, porque alguns ainda vão precisar daquela forma. E ela vai servir de algum modo a alguns. Mas para outros, o novo que se apresenta com esse respeito também pode chegar. E aí esse caminho se abre. Esse caminho, e é devagar, não é? Todas as mudanças, não é? Elas vão assim acontecendo lentamente. E nós precisamos respeitar esse tempo, o nosso e do outro. Então, esse primeiro parágrafo que a gente leu ali me chamou bastante atenção, porque eu sei que dá uma vontade de chegar e querer fazer, e é ótimo que a gente precisa fazer, e é que a gente possa fazer, que tenha a legitimidade para fazer, mas que a gente não se esqueça dessa beleza do que foi construído dentro daquela história e dentro das possibilidades do que foi vivenciado naquela história que você não esteve. Detalhe, que você não esteve, que você não participou, que você chegou bem depois. Outra coisa que eu queria pontuar, que o Sami traz um exemplo aqui de pessoas, né? Eu vou aproveitar e vou pontuar isso porque eu vi a Josiane com a mão levantada. Aí eu vou falar do exterior. Das pessoas que saem da sua terra de origem. Então, já vou acalmar seu coração, Josiane. Não há problema em sair. A questão é como eu saio. Como eu deixo essa minha terra. Porque se é dentro dessa postura de criança como uma fuga, aí vai vir a musiquinha do Juraildes aqui, né? Aonde eu ia, eu estava. Eu tentei fugir de mim e aonde eu ia, eu me encontrava. Aonde eu ia, eu estava. Seja no outro continente. Então, como é que eu deixo essa minha terra, esse meu país? Se eu o deixo dentro daquela reclamação, dentro desse campo de que aqui eu não consigo nada, aqui nada presta, aqui nada vale, sabe todo esse campo da reclamação? Isso vai ficar dentro da pessoa. Ou se eu quero fugir do meu próprio sistema de origem, daquilo que eu achei que eu deveria receber e não recebi, e lá fora eu vou receber? Ilusão. Isso é uma ilusão. Então, essa inquietação permanece. Agora, existem em determinados casos sistemas e que é justamente um sucesso e uma vitória se conquistar e sair para desbravar algo novo? E quando essa pessoa olha para esse sistema e para a sua própria pátria com gratidão, porque conseguiu alcançar algo que fazia parte do próprio destino seu
e do sistema é bem diferente. É bem diferente. E aí algo lá tão distante pode chegar. E esse sucesso pode permanecer. Porque senão, se em algum momento se toca o sucesso, ele não permanece. E normalmente essas pessoas têm altos e baixos, como uma montanha russa. Porque ainda falta algo de reconhecimento lá atrás, seja no seu sistema de origem, seja no seu país de origem. Diga, Josiane. Então, quando você estava explicando de entrar no sistema que já está lá, antigo com o novo, tem que respeitar o antigo, entendi isso tudo. Mas, por exemplo, vamos voltar até o exemplo da família que todo mundo roubava. E você falou, existe, essas pessoas que ainda estão roubando, tem algo de bom nisso para elas ainda precisam disso. Por que é tão difícil para mim entender que tem algo de bom nesses componentes que ainda estão roubando? Você pode me resgatar? Porque eu não consigo ver qual é o bom ainda de roubar. Eu não... Posso? E eu vou de novo dizer assim, foi um exemplo provocativo. Mas para ele que existe. Ele existe, é ele é factível, ótimo. existe. Eu gostei Isso. do exemplo, mas daí o exemplo te leva à realidade, o entendimento Isso. do valor da realidade. Então, eu quero a ajuda de ti para entender, digamos, tem 3 filhos, um pai e uma mãe, e daí um se tocou que não devia mais roubar, os outros 2 estão roubando, estão tudo felizes roubando. Como é que pode ser ainda importante para aqueles 2 continuar roubando? É isso que eu quero entender, porque ainda não... Ótimo. Assim, ótimo que você trouxe de novo isso, assim, esse resgate, porque esse exemplo, não é, como eu disse, foi provocativo mesmo e estava dentro do campo das consciências, quando nós estávamos falando do que é a boa consciência e a má consciência. E que, aí que vem o ponto-chave, Josiane, não existe julgamento moral sobre o que é bom e ruim, sobre o que é certo ou sobre o que é errado, dentro dessa consciência maior que existe na família. Eu entendo isso também. Isso, então vamos partir disso. Olha, não existe esse julgamento moral. Então, cuidado com o julgamento do que é bom e ruim pela atitude. Roubar é ruim. Roubar é um valor dentro de uma sociedade que é considerado ruim. Você não deve roubar. Então, esse é o julgamento moral que não existe dentro dessa consciência da família. E por isso que esses filhos que estão roubando permanecem felizes, porque eles estão fazendo exatamente aquilo que aquele sistema espera deles. E aí a consciência deles está tão tranquila. E quem está com a consciência pesada é justamente aquele que naquele dia não furtou nada, porque ele fez algo bem diferente, que o sistema não esperava dele. E aí ele começa a entrar no campo, inclusive, da culpa, que é onde você trouxe um ponto lá atrás. Ele toca no campo da culpa. Será que eu posso continuar pertencendo a esse sistema, fazendo algo diferente? Perfeito. Então, aí que está o segredo. Ah, tá. Como é que ainda pertencer a esse grupo de ladrão, não admitindo o roubo? Entendi. Acho que estou começando a chegar lá. Ótimo, deixa isso com você, deixa isso ressoar em você, porque o que acontece é que você traz um julgamento moral. Aí fica difícil. Você ainda faz um julgamento do que é uma conduta certa e errada. Tá, mas o problema é que isso não é só na família, é na minha profissão também. E a moral está ali também. Então, eu tenho que tirar a moral da minha vida para mim sobreviver. Eu acho que é isso que eu estou chegando à conclusão. Não. Calma. Dentro, porque também isso é um limite, né? Assim como o medo é um limite, a moral,
As leis, regras, bons costumes, todos esses também trazem esses limites. Esse exemplo que eu estou dando e que eu falei é justamente para ilustrar a boa e a má consciência, que não estão atreladas a esse julgamento moral que tantas e tantas vezes as pessoas trazem, obviamente. Eles estão estampados aí o tempo todo. Se você matar, você sabe que vai ter uma consequência. Por mais que no teu sistema todo mate, seja uma regra. Isso não te exime das consequências. Aí é muito legal falar isso, porque quando vai falar de direito sistêmico, direito humanizado, nós não estamos falando aqui de passar a mão na cabeça dessas pessoas que cometem, por exemplo, determinadas infrações. Existe uma consequência para isso. E essa pessoa, tantas e tantas vezes, ela precisa justamente dessa consequência de pagar isso de alguma forma para compensar algo dentro dela. É o que ela busca. Ela busca essa compensação. Então, não significa que, porque lá no meu sistema tem um determinado valor, uma determinada regra, eu estou isento e posso fazer isso da minha forma nos outros sistemas. Não vai dar certo. Porque aí, mais uma vez, você vai estar colocando o seu sistema como o melhor, como o certo, como aquele que tem o que é correto. Sabe onde acontece muito isso? Uma união de casal. São sistemas diferentes. Tem aqui, vou falar de um homem e de uma mulher. Esse homem traz todo um sistema, essa mulher traz todo um sistema, e de repente algo se une entre eles. E aí o Bert até falava para nós assim, olha, essa é uma união de destinos. Isso significa também que não é só uma união desse homem e dessa mulher, mas do sistema desse homem e do sistema dessa mulher. Qual é o perigo? Como esse homem traz informações do sistema, ele fala assim, não, isso que é certo. O certo é assim, como eu aprendi aqui. Aí vem a mulher e fala, não, imagina, a religião certa é essa, não aquela. Aí o homem vem e fala, não, a maneira certa, correta de colocar uma mesa é assim, não é assado. Aí a mulher vem e fala, não, eu aprendi assim, a minha vida inteira. E cada vez que um tenta impor aquilo que é certo ou errado do seu próprio sistema, vai ter confusão. E aí eles precisam encontrar uma maneira de olhar um para a história do outro, lembra aquilo que eu falei? Com respeito e com humildade, sem querer consertar essa história do outro. E sem querer impor a sua história em detrimento de toda essa história do outro. Eles vão ter que conseguir conciliar algo juntos. Senão, vai fracassar. E eles vão se separar. Por conta da boa consciência que nós estávamos falando, que você está apontando aí, essa é a boa consciência. Eu vou continuar fazendo de acordo com o que eu aprendi no meu sistema. Por exemplo, coisa simples, vou falar de algo bem simples. Né? O homem vem com, assim, na casa dele, eu vou falar lá do meu sistema mesmo, na casa dele, nordestino, Marcos, filhos de nordestinos, feijão não pode faltar. Foi uma coisa bem simples. Feijão não falta. Feijão tem todos os dias. Se tiver lasanha, tem feijão. Porque é feijão. É nosso. E eu casei com uma italiana. E lá, no sistema da Flávia, eles comiam feijão uma vez por semana. Tinha um dia da semana que eles comiam feijão. E olha, algo tão simples, não é? E falava assim, eu falava, não, mas tem que ter feijão. Não pode faltar. Imagina, feijão é descartável. Feijão para quê? Vamos comer massa. Vamos comer outras coisas. E aí, se eu continuo a impor aquilo que eu recebi do meu sistema como certo, e ela impõe o que ela recebeu do sistema dela como certo, onde é que nós vamos chegar? E ela está totalmente de boa consciência. Ela aprendeu assim, ela recebeu essa informação assim. E eu também estou totalmente de boa consciência. Se você me perguntar, eu vou falar, o certo é isso. E ela vai falar, o certo é aquilo. E aí não existe valoração. É que eu não trouxe moral, mas não existe nenhum tipo de valoração aqui.
ambos estão de boa consciência, porque estão trazendo informações do próprio sistema, que representam valores mais profundos dentro do próprio sistema. É como se o feijão representasse eu continuo sendo nordestino, e a massa eu continuo sendo italiana. E assim eu honro todos esses que vieram antes. Percebe que existe sempre algo mais profundo daquilo que está estampado na superfície. Tu me permite te dar um exemplo para ver se eu entendi algo? Pode falar? Digamos que você tenha que trabalhar num hospital ou num consultório, porque eu sou da área de saúde, certo? Mas nesse lugar, para você trabalhar, você tem que ver que os pacientes vão ser operados sem necessidade, porque aquela é uma tradição de tratar daquele jeito. Vamos dar um exemplo. Se você não trabalha nesse hospital, tu não consegue o passo seguinte que tu precisa para a tua vida. Então, ou tu vai ser conivente com as operações, porque tá ali 50 anos, eles operam sem a necessidade daquele tipo de paciente, e tu sabe que não precisa operar. Eu ia querer meu filho operado? Não. Tu ia querer o teu? Não. Ninguém quer, mas eu tenho que olhar para isso com naturalidade. A minha pergunta para ti é, se eu sou doutora que tem que trabalhar lá, está me faltando humildade de ver que eu não posso salvar esses pacientes todos da cirurgia? É esse o recado? Eu não tenho... eu tenho que continuar olhando como aquela tradição de 50 anos de operar aquele paciente daquele jeito, sem necessidade, tá certo, não está certo, que nem roubar, mas vamos dizer, a tradição, eu olho para aquilo naturalmente. Entendeu a minha pergunta? Não, sim. E, isso que você traz, em outras palavras, é a situação. Existe algo posto e eu tenho uma visão diferente. E como é que agora eu fico ou não fico nesse local? Pode ser que algum dia alguém vai trazer essa visão diferente para esse hospital? Pode ser. Vai ser você? Não sei se vai ser você. E eu não sei qual é a sua decisão e quanto tempo você vai suportar de instabilidade dentro de um sistema diferente daquilo que você tem dentro de si. Agora, se você vai levar algo novo lá dentro, vale a mesma regra e a mesma postura. Você não vai chegar ali transformando tudo, porque rapidamente eles vão te colocar de lado. Ainda assim, exige aquela humildade e aquele respeito. Talvez você não consiga mudar no seu tempo, mas talvez você traga uma informação que esse sistema comece a olhar para isso, comece a despertar para isso. Em quanto tempo isso vai mudar, e se é que vai mudar, já não entra na minha intenção, mas simplesmente eu estou em sintonia com aquilo ali, mas eu também trago algo novo. Aí é diferente dessa intenção de querer fazer tudo diferente em um local que eu estou e me servindo desse local para algum objetivo que me traz um ganho, ainda que secundário. Então, aí existem... E a força para olhar para aquela coisa tão errada e aceitá-la, vem da onde essa força? Vem do teu sistema. Assim, você quer força para permanecer em um local para você adquirir um ganho que esse local pode te proporcionar. Tu não tem outro jeito que não passar por esse local, mas tu tem que olhar para isso, não tem jeito. Isso aí é isso aí que eu te disse. Isso. Então... É só te falar, isso que você traz tem várias implicações, várias implicações. Eu precisaria falar um pouco mais sobre isso, mas eu te deixo assim hoje, só para que você possa olhar dentro dessa postura, porque assim, se você permanece nesse local, você tem um ganho estando aí. Senão você não permaneceria, porque você também pode tomar uma decisão. Então, eu vou deixar aberto isso aqui. Vou deixar aberto, tá? E se é importante para você permanecer nesse local, você vai encontrar dentro de você essa postura que respeita esse local e ver a possibilidade de trazer ou não algo novo. Talvez você apenas traga uma informação
que vai ser vista e que vai ser implementado ou não muito tempo depois. Não é fácil e não é tão rápido mudar todo um sistema. E se você entra querendo mudar, é justamente quando você não vai mudar. É bem mais difícil e vai ser bem sofrido. Ok? Manuela, querida, eu vi que nós passamos um monte aí do tempo. Mas estava tão bom. Para vocês são que horas já? Nem deu para reparar na hora. Ficamos hoje então por aqui. Muito obrigada a todos, uma excelente noite e até para a próxima semana. Obrigada, Ronaldo, pela sua leitura e obrigada, Marcos, pela sua entrega. Muito obrigada. Obrigado. Beijo no Obrigado, coração. gente, pelas perguntas. Tchau, Obrigado. obrigada. Gratidão, Ronaldo. pessoal. Obrigada, Boa semana, gente. até semana. se Deus quiser. Obrigada, Manuela. Obrigada a Ótima todos. noite. Tchau. Tchau.